Nós estamos nesta segunda-feira da 11ª semana do tempo comum, celebrando a Eucaristia. E o grande chamado, a grande motivação para a nossa vida, e vida de fé através da própria palavra de Deus, se não outra coisa, claro, é justamente a necessidade da superação de algumas inclinações próprias do ser humano. Todos nós, por obra ou por condição do nosso mundo em que habitamos, ou pelo fato da tendência, temos a inclinação para o mal. Isso significa que a tendência primeiro, diante de qualquer situação contra nós, é o sentimento de vingança. É vingar-se, é punir o outro, é fazer algo para, popularmente dito, pagar com a mesma moeda. Só que a dinâmica do reino de Deus é totalmente diferente. E a proposta da palavra de Deus, neste dia, também é diferente. Porque o grande chamado que o Senhor nos faz é justamente superarmos isso. Sermos capazes de superar um sentimento de vingança, de punição, disso, daquilo, para justamente manifestar o sentimento da misericórdia e da caridade. E olha que isso, para um ser comum, parece ser impossível. Mas para aquele que encontrou o Senhor Jesus e caminha segundo a sua palavra, caminha segundo os seus ensinamentos, isso então é possível de ser realizado. Porque a palavra de Deus nos mostra justamente o quanto Deus ao longo da história manifestou a sua misericórdia para com o seu povo, o quanto o Senhor Jesus anunciou a misericórdia do Pai e manifestou em si mesmo essa mesma misericórdia. E nos chama justamente a vivermos isso. É por isso que ele vai dizer, né? Se alguém te bate na face direita, ofereça a esquerda. Se te chama para andar 1 quilômetro, ande 2. Então não é a vingança, mas sim o sentimento de misericórdia. Eu gosto de citar algumas questões que são interessantes para sermos aplicados na nossa vida, que muitas vezes nós esquecemos. E se nós estamos falando da superação da vingança, que entra na dimensão da misericórdia, e vamos olhar primeiro a misericórdia de Deus para com cada um de nós, e nossa para com o próximo, aqui está também o conceito de justiça. Mas não é o conceito de justiça humana. Quantas vezes nós já não vimos, quando infelizmente acontece algo de ruim na vida de alguém, a pessoa imediatamente grita e diz: eu quero justiça. Todos nós já ouvimos isso. É claro que quem comete algum delito na sociedade tem que ser tirado da sociedade, feito um trabalho para novamente ser reintegrado à sociedade. Só que a justiça do homem é a justiça que pune. Essa é a justiça do homem, é a justiça chamada justiça punitiva. E a justiça de Deus é diferente. É chamada de justiça restaurativa. E por que restaurativa? Porque é manifestada toda a misericórdia de Deus. Então rompe-se justamente com o sentimento da vingança, do ódio, para viver o que é melhor. Não é restituir o ser humano, devolvendo a ele a dignidade de ser criado à imagem e semelhança de Deus, do que propriamente já condená-lo à morte ou condená-lo a qualquer outra coisa. E o grande chamado de Deus e do Senhor Jesus para nós neste dia é exatamente isso. Olha, se todos nós fôssemos capazes de perdoar, mas perdoar em profundidade, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos magoam, as pessoas que fazem qualquer situação que nos leva a uma indisposição interior, a humanidade viveria muito mais a dimensão do amor do que qualquer outra coisa na vida.
Só que o propósito é outro, na maioria das vezes. Fez, vai tomar exatamente igual. Fez, vou pagar do mesmo jeito. Fez, eu vou me vingar. Agora, o mais engraçado de tudo é que quem mais sofre é aquele que alimenta o sentimento de vingança e ódio no coração. Não é o outro não está nem um pouco preocupado. Ele vai continuar a vida dele. E quem alimenta essas coisas no coração, vive a vida em função disso. E aí torna-se uma pessoa amarga, uma pessoa fechada, uma pessoa incapaz de se abrir para o outro, se abrir para Deus e novamente experimentar o amor em si mesma e o amor em relação ao próximo. E o grande apelo, o grande chamado de Jesus para nós é justamente esse. Vamos tirar do nosso coração se nós temos algum sentimento de mágoa, se nós temos algum sentimento de ódio, e vamos colocar o amor. Não vamos pagar da mesma forma. Jesus disse lá aos que o condenaram e crucificaram: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Aí está o maior sinal da misericórdia de Deus e do amor de Deus, quando Jesus clama o perdão daqueles que o levaram à morte. Então, minha gente, primeiro que pela condição física não vale a pena em nós alimentarmos o ódio, a mágoa, o rancor, nada disso. Isso nos destrói interiormente, acaba com a nossa saúde e abala a questão psicológica, o nosso psique. Depois, espiritualmente, nas questões da fé, isso não é ensinamento, não é palavra de Deus. Para nós que cremos, para nós que somos crentes, a condição é, de fato, viver a dimensão do amor e da misericórdia. Nunca da vingança, nunca da retribuição da mesma forma. Mas é como diz o próprio Senhor, é pagar o mal como o bem. Não é à toa que a primeira leitura nos fala justamente da graça de Deus que foi dada a cada um de nós e que foi derramada sobre a nossa vida. E é nessa graça que nós caminhamos. Uma graça que transforma o nosso ser, que transforma o nosso coração, que faz de nós pessoas misericordiosas como o próprio Deus. Pessoas capazes de acolher, de amar, de perdoar e de jamais carregar em nosso coração o sentimento de ódio ou de vingança. Então não tenhamos medo de amar e muito menos medo de perdoar. Feliz é aquele que se reconcilia com o outro. Feliz é aquele que manifesta a misericórdia e o amor de Deus. Este está cada dia mais próximo de Deus e praticando a justiça que vem também desse Deus. Então vamos mudar a nossa cabeça, a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser. Vamos viver segundo aquilo que nos pede o Senhor, sempre na dimensão da caridade, do amor e da misericórdia.